sobre a importância da Inconfidência Mineira e o movimento que marcou o período colonial e ajudou a formar ideias fundamentais para o país que temos hoje. Para falar sobre esse tema, convidamos o professor de História, professor Cícero. Seja muito bem-vindo, professor. É uma honra prazer estar aqui com vocês e contribuindo aí para tornar a história do nosso país mais interessante. Professor, para começar, o que foi a Inconfidência Mineira? Pois é, a Inconfidência Mineira foi um fato histórico importante no Brasil, lá no século XVIII, faz tempo, 1700, na década de 1780, Minas Gerais, né? O Brasil era bem diferente de hoje. Foi um grupo de pessoas que a gente chama de elite, né? O que são elite? A elite é as pessoas mais ricas de uma determinada região. E eles organizaram esse movimento que eles eram contra a política do rei de Portugal, né? O rei da monarquia portuguesa, que era dona do Brasil na época, né? O Brasil era uma colônia, né? O Brasil era dependente de Portugal. Lá, Portugal é um país que fica na Europa, né? E como eles tinham encontrado várias reservas de ouro em Minas Gerais, a gente chama Minas Gerais, né? Da mina você tira o metal. E o ouro é um elemento muito caro, né? Deixa as pessoas ricas. Portugal, né, estava querendo aumentar os impostos sobre a exploração de ouro em Minas Gerais e aumentando os impostos. E aí isso deixou a elite de Minas Gerais um pouquinho brava, né? E aí eles organizaram um movimento para ser contra isso, essas políticas do rei de Portugal. E conforme foi evoluindo, a reivindicação, o objetivo deles era a independência de Minas Gerais. Isso para o rei de Portugal, na época, eles não iam autorizar, porque Minas era o estado mais rico do Brasil, por causa da quantidade de ouro que era utilizado lá, e também do tráfico de escravos, né? Quem fazia o trabalho mais pesado nas minas eram os negros. Por isso que tem muita população de origem africana lá em Minas Gerais, até hoje. Quais eram as principais ideias defendidas por esse? Então, como a gente já começou a falar, as ideias eram um movimento de pressão contra o aumento dos impostos, né? E, em seguida, a independência política de Minas Gerais, porque tinha toda uma briga política lá, porque o rei de Portugal nomeava a autoridade que tomava conta de cada província, no caso Minas Gerais, né? E eles nomearam na época o tal do Visconde de Barbacena, que parece que não tinha muita simpatia com essa elite lá de Minas Gerais, né? Proprietários de terra, grandes comerciantes, e no meio deles o Tiradentes. O Tiradentes ficou como herói porque ele foi colocado como líder, mas na verdade ele não era o mais rico de todos, ele era até um dos mais pobres, mas ele foi punido, né, com a pena de morte, né, enforcamento na época. Quem ousasse enfrentar a autoridade do rei de Portugal era a pena de morte, ele não podia desafiar o rei. E aí teve um deles lá que entregou, o Tiradentes, né, o X9, como vocês dizem, né? X9, e aí Tiradentes ficou como o líder, mas na verdade todos participaram, é que os mais ricos conseguiram se salvar. Um dos nomes mais lembrados desse movimento é Tiradentes. Qual foi o papel dele? Então, ele era um comandante de tropas e ele tinha, segundo os estudos, esse nome Tiradentes porque ele era dentista também. Na época não era igual hoje, né? Você quer ir no dentista, você vai no consultório, tem um plano de saúde, né? Vai lá e paga, né? Tem dentista que é muito caro, né? Na época não, era mais popular, então qualquer um tinha uma habilidade mais ou menos, fazia o serviço, porque as pessoas não tinham recursos, né? Imagine, na época não tinha nem escova de dente. Imagina
como que as pessoas cuidavam da sua higiene, né? Não era fácil, não tinha flúor, né? Pasta de dente, né? Então, enfim, o Tiradentes ele recebeu esse nome por causa disso, ele era um comandante de tropas. Não era rico, mas também não era pobre. E participou porque, provavelmente, consciência política, né? E eram conhecidos. Mesmo tendo sido um movimento que não chegou a acontecer de fato, por que podemos dizer que ele foi importante para a formação do Brasil? Porque ele foi a primeira não, né? Teve outros movimentos antes. Que ganhou notoriedade porque o Brasil, a questão do ouro, né? Chamava muita atenção. E serviu de exemplo para os outros movimentos que vinham depois, principalmente com a ideia de república. Né? A Revolução Francesa na época da Revolução Francesa, tinha as ideias iluministas também, que vocês vão estudar quando vocês estiverem no 8º ano. E eles liam, né? Esses autores que pregavam a ideia como liberdade, por exemplo. Né? Direitos para todos e não só para alguns. Liberdade de comércio. Então, e o Brasil era uma colônia, né? E para o Brasil virar independente, esse movimento serviu como estímulo, como referência. Destacando que um movimento como esse não é igual hoje, que a gente pensa, como é que a gente pensa no movimento político hoje? Protesto, não é isso? Protesto, propaganda, na internet, na época não tinha isso. Então eles tinham que fazer em segredo. O segredo era fundamental. Eles não ficavam falando, por exemplo, espalhando para todo mundo. Era entre eles. Por isso fala em confidência. O que é confidência? É você confidencial. É você manter em segredo. Então o segredo na época era fundamental. Né? A informação tinha que circular no grupo deles, fechado. Então, o que você deduz disso? Se ela, por exemplo, entregasse o movimento, pronto. Aí acabou o segredo, e aí eles sofreriam um risco, né? Risco de vida. Né? Então é disso que está se tratando. Então envolvia muito dinheiro, porque o ouro, né? O ouro é uma mercadoria muito valorizada, e políticos também, é questão de poder político. Podemos dizer então que esse movimento ajudou a despertar o sentimento de nação? Sim. Na época não, porque eles pensavam em Minas Gerais, né? Minas Gerais é uma província. Quando a gente pensa em nação, é algo mais amplo. Né? O povo é o povo. Né? Então, teria que unir outras províncias. Mas, mais para frente, sim. Tanto que a imagem do Tiradentes vai ser esquecida durante a monarquia. Ela só vai ser recuperada 100 anos depois da morte dele. Pode ler. Não sei se vocês lembram. Não sei se aparece nos livros de história, né? Da idade deles. A foto, vocês lembram mais ou menos como que é a foto do Tiradentes? A imagem, assim. O Tiradentes, você lembra como é que era o rosto dele? Vocês lembram ou não? Mais ou menos. No livro das aulas dos professores. Então, ele aparece muito parecido com a figura de Jesus. Lembram um pouco a barba, né? O bigode, o cabelo grande, né? Enfim, né, toda uma simbologia ligada à figura do herói. Só que ele foi esquecido durante quase 100 anos. Pouco se falava nele, porque o Brasil era uma monarquia, mesmo depois de independente. Só que na República, em 1889, aí a imagem dele foi recuperada como um herói, né, no Brasil e tal. Lembrando que na época ele só queria a independência de Minas. Não era do Brasil inteiro. A Inconfidência Mineira não eram todos santos e heróis, eles tinham os interesses deles, né? E houve luta, né? E muitos direitos que a gente tem hoje foi fruto de muita luta coletiva, né? Não parou por aí, depois muitos outros conflitos aconteceram, né? Em momentos diferentes, né? E continua tendo. Por isso que é importante a gente saber para entender o que está acontecendo. Porque vocês também já são sujeitos da história. Vocês não estão fora da história. Né? Então, uma hora vocês vão ter também que lutar por seus direitos e até dos seus pais. Né? Então, sair um pouquinho do indivíduo, pensar só no eu e tentar entender o coletivo, né, para ampliar os nossos laços com os outros. E você,
episódio? Continue acompanhando nosso podcast para aprender mais sobre os acontecimentos que ajudaram a construir o Brasil. Compartilhem com os seus amigos. Até o próximo programa. Tchau!